A sua Bíblia, abra ela em Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo 8. Louvado seja Deus. Oh, glórias. Deus tremendo. Quem achou, diga amém. Amém. Que diz Apocalipse de número 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti uso uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo poucas forças, ou pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pode se assentar. E se você está feliz nesta noite, livre sua mão por um minuto e dá uma linda salva de palmas para Jesus, para o Nazareno, para a pedra de espinha, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Ele é o convidado especial. Mal sabe que quando você saiu da tua casa, Ele já estava aqui esperando por você, aleluia. E eu tenho certeza absoluta que se você abrir o seu coração nesta noite, você vai sair daqui com a sua vitória, com o seu milagre, aleluia, com a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 3:8, meus irmãos, é o livro das revelações. E subordinado a esse tema, a qual o ministério escolheu para, louvado seja Deus, assim selar esse aniversário da Igreja Pentecostal Unido nas Rochas. E é um tema muito forte, é uma mensagem muito poderosa. Tão poderosa que é bem verdade essa, senhoras e senhores, que muitos ministérios, pastor Rogério, fazem campanhas em cima de Apocalipse 3:8. Muitas igrejas, inspiradas pelo Espírito Santo, têm, louvado seja Deus, uma revelação de colocar uma campanha ou de colocar nas suas festividades este grande tema. E todo o contexto envolvido em Apocalipse 3:8 vai falar de um personagem, meu amigo músico. Um personagem que marcou a história dele, e por ele ter dado o tudo de si, ele mudou a retórica da sua vida. Se você está preparado para dar o tudo de si para Jesus, te prepare, que ele também vai mudar a retórica da tua história. Oh, glórias a Jesus. Meus amados irmãos, é impossível nós falarmos deste livro das revelações se nós não falarmos do autor deste livro. Quem é o autor deste livro do Apocalipse? É o apóstolo São João. O apóstolo João era o apóstolo mais, louvado seja Deus, apegado com Jesus. O apóstolo João também é conhecido como o apóstolo do amor. Por que, pastor, ele era conhecido como o apóstolo do amor? Porque João tinha uma afinidade diferenciada com o Senhor Jesus. Aonde Jesus estava, lá estava João junto com Cristo. Quando Jesus faz a chamada dos 70 discípulos, lá estava João no meio desses 70 discípulos. E sabemos que Jesus começou a provar, Jesus começou a observar o rendimento desses 70 apóstolos, pastor Rogério. Jesus observou esses 70 discípulos, e desses 70 discípulos, ele separou 12 apóstolos para caminhar com ele. Quem me ouve, diga amém. Amém. Meus amados irmãos, eu estou apenas um pano de fundo para nós podermos entrar nesta mensagem de Apocalipse 3:8. E nós sabemos que João estava ali. João abandona, louvado seja Deus, a sua profissão, assim como os outros apóstolos. João agora, louvado seja Deus, começa a andar em novidade de vida, começa a caminhar com Jesus. Jesus, no seu pleno ministério aqui na terra dos viventes, ele leva, louvado seja Deus, alguns dos seus discípulos em algumas tarefas extraordinárias. E todas estas tarefas extraordinárias que não podiam os 12 apóstolos estar, mas os mais queridos estavam. E quem estava lá com Jesus? O apóstolo João. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que João, ele era tão querido por Jesus, e quando Jesus estava ensinando, ele se debruçava no colo de Cristo.
Quando Jesus estava exortando, ele descansava nos ombros do mestre, aleluia. Existia, claro, sim, uma certa disputa entre os discípulos para ver quem era o mais chegado de Jesus. Mas é bem verdade que ninguém conseguiu, aleluia, se equiparar ao apóstolo João, o apóstolo do amor, porque tudo que ele fazia tinha sinceridade. Louvado seja Deus. A pessoa que é sincera, meus irmãos, ela alcança lugares extraordinários. E João conquistou, louvado seja Deus, uma promessa da parte do Senhor Jesus por causa da sua obediência e por causa do seu amor para com Deus. Jesus pregando a palavra, lá estava João. Jesus, quando foi preso, lá estava João. Jesus, quando foi acusado, lá estava João. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, lá estava João. Jesus, quando pediu para os seus apóstolos vigiarem, que ele tinha que orar à parte, lá estava João, cochilando, mas estava lá no meio. Quando vieram prender ao mestre, quando um dos discípulos, ali vendeu a Jesus com um beijo, traiu a Jesus, lá estava João. Quando levaram Jesus para o sinédrio, para ser interrogado pelos seus acusadores, pelos fariseus, pelos mestres da lei daquela época, João estava ali aos pés de Cristo. Pedro estava de longe. Pedro negou a Jesus em algumas oportunidades, mas ao contrário, o apóstolo do amor estava lá, pastor Euler. Estou arrepiando aqui neste altar. Por isso que João tem o direito de receber essa nomenclatura do apóstolo do amor, porque nos dias bons João estava aos pés de Jesus, mas nos dias maus também. Louvado seja Deus, ele já está falando para alguém aqui nesta casa. Nos dias maus, o apóstolo João não saiu da brecha, não saiu do alvo, não saiu dos pés, não saiu do altar, não saiu da igreja, não abandonou o seu ministério. Nesta noite Deus está dizendo para você: não abandone o teu ministério, porque o que eu tenho para a tua vida é coisa grande. O milagre vai chegar, a bênção vai chegar, o milagre vai acontecer. Só quem acredita nisso, levanta a tua mão. Receba milagre de Deus nesta noite, receba a provisão de Deus, receba a renovo de Deus, receba a restauração do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Meu Deus. Quando chicoteavam a Jesus, lá estava João. Quando lhe colocaram uma coroa de espinhos, lá estava João, pastor Benedito. Quando levaram Jesus para o Monte das Caveiras, lá estava João. Quando preparavam um madeiro e a cruz era preparada para Barrabás, não era a medida de Cristo. Quando puxaram os braços de Cristo para colocar nos buracos, que não era a medida de Cristo, não se quebrou o seu braço, mas deslocou, forçando entrar no buraco no madeiro. Lá estava João vendo a angústia de Jesus. Quando lhe pregaram os pregos nas mãos e nos pés, lá estava João vendo tudo aquilo. Quando levantaram a cruz para cima, lá estava João, pastor Euler, observando todo aquele cenário, angustiado. Meu Deus. Quando Jesus estava ali, meus irmãos, já crucificado, quem estava aos pés da cruz? Era Pedro? Não. Era Tiago? Não. Era Bartolomeu? Não. Era Tomé? Tomé estava muito longe. Lá estava João. João e Maria aos pés de Jesus. Quando o sangue pingava da cruz do Calvário do corpo de Cristo, cada gota que caía no chão, lá estava João vendo as gotas. A última gota João viu cair no madeiro. Quando o soldado pega a lança para ver se Jesus estava vivo, lá estava João vendo o soldado furando o lado do mestre.
Quando me vê Jesus também, antes, louvado seja Deus, de entregar a sua alma, o seu espírito para Deus, ele estava ali vendo as palavras de Jesus dizendo: Pai, já está consumado. Aleluia. Lá estava o apóstolo do amor. Lá estava o apóstolo que disse para mim, para você e para todas as gerações futuras e as que passaram: Ei, filhinhos, se vocês pecarem em alguma situação na sua vida, não fiquem pasmados e não fiquem desanimados. Porque se vocês lembrarem, vocês têm um advogado. O advogado dos advogados. O advogado que pode, aleluia, reverter qualquer causa. João estava falando do advogado chamado Jesus Cristo. Porque ele conhecia bem Jesus. Ele andava com Jesus. Ele, aleluia, vivia com Jesus. Onde Jesus dormia, lá estava João também dormindo. Ele tinha autoridade para dizer: Ele é o advogado dos advogados. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus. E agora o apóstolo João, como se retira Jesus do madeiro, lá estava o apóstolo do amor observando. Quando retiram a Jesus para colocá-lo num túmulo, lá estava o apóstolo João para ajudar a empurrar a pedra. Os outros discípulos, quem sabe com medo, não estavam. Mas eu tenho certeza que João estava ali ajudando a empurrar a pedra para selar a sepultura. Oh, glória! Oh, aleluia! Quando Jesus começa a aparecer para os seus discípulos, irmãos, primeiro nós sabemos que ele aparece para uma mulher. Oh, que bênção, irmãos. Cadê as mulheres aqui? Vocês são bem-aventuradas. Depois ele começa a aparecer para os discípulos. Ele vai atrás de Pedro. E ali Pedro, que tinha negado o mestre por várias vezes, nós sabemos que Jesus faz ele declarar o seu amor para com ele também 3 vezes. No lugar da sua queda também vai ser o lugar da sua honra. Louvado seja Deus. Agora Jesus começa a se manifestar, a aparecer para o grupo dos apóstolos. E na sua última aparição, Jesus fala: Eu subirei para o Pai, mas não vou deixar a minha igreja órfã. Eu vou subir, mas enquanto eu estou subindo, automaticamente, grave essa palavra, automaticamente eu vou subir e o Espírito Santo Consolador, Intercessor, ele vai descer. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos aqui não. Nós estamos envolvidos com a graça, com a misericórdia do Espírito Santo. Esse arrepio gostoso que você está sentindo aí nos louvores, aleluia, com as saudações, com as palavras, com as oportunidades, esse arrepio que você vai sentir agora, aleluia, louvado seja Deus, esse mover de adoração, é o arrepio do mover do Espírito Santo. Seja envolvido pelo Espírito de Deus, seja renovado por esse Espírito, seja restaurado pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus. João estava ali também naquele cenáculo, e ele vê Jesus confrontando a Tomé. Tomé fala: Não é que é tu mesmo, mestre? Mas não vai ficar só aí não. Coloca a mão nos cravos, coloca a mão nas feridas, toca na minha carne, Tomé. Porque Tomé outrora disse que só acreditaria se ele tocasse, se ele visse. Ele viu e Jesus ainda permitiu tocar. Oh, glória a Jesus. Mas bem-aventurado é eu e você que não vimos, mas nós sentimos ele através da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora Jesus sobe em ascensão com poder e glória para o céu. Os discípulos veem, louvado seja Deus, a divindade de Cristo, louvado seja Deus, a cada vez mais desaparecendo nas nuvens. E agora começa a escola dos apóstolos. João começa a pregar a palavra. Os apóstolos também começam a pregar a palavra, amada igreja. E eu tenho que dizer para os irmãos que o apóstolo João era o apóstolo mais novo dos 12 apóstolos de Cristo.
O linguajar de hoje, falando o português mais conhecido, João era o caçula dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Quem sabe não é por isso que ele foi um discípulo amado. Quem não gosta do caçulinha, né? Oh, aleluias. E a história vai dizer, meus irmãos, que esse homem começa a praticar e colocar em exercício tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus. João começa a pregar com intrepidez. João começa a pregar com afinco. João começa a pregar com autoridade. João começa a pregar aquilo que ele aprendera com seu mestre. E por ele ser, louvado seja Deus, um homem, oh glória a Deus, segundo o coração de Deus, o apóstolo do amor, meus amados irmãos, é bem verdade que o inferno queria parar a João. E eu quero dizer algo para vocês, que João recebeu uma promessa da parte do Senhor Jesus, antes de Jesus partir aqui da terra. Jesus estava preparando o cenário, preparando os seus discípulos para a sua partida. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, amada igreja, mas foram várias vezes, pastor Rogério, que Jesus pregou para os seus discípulos e para aqueles mais chegados, dizendo: está chegando a hora em que o Filho do Homem será levado. Ele será sentenciado à morte, ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar com poder e grande glória. E os discípulos, em alguma oportunidade, não entendiam, mas depois alguns começaram a entender que era necessário esse projeto de Deus acontecer. E certa feita Jesus também novamente preparando seus discípulos, dizendo que ele havia de partir, que ele sofreria todo aquele dano pelos seus acusadores. E Jesus começa a falar com Pedro, e Jesus começa a repreender a Pedro, dizendo: ei Pedro, quando você era mais novo, você ia para onde você queria. Quando você era jovem, você era meio rebelde e ia para lugares que você não dava nenhum tipo de satisfação. Cuidado aí com a rebeldia, irmão. Jesus, ele puxou ele, Pedro, falou: mas eu tenho uma coisa para te dizer, tem uma revelação para te dar. Eu creio em revelação, até Jesus revelou, meus irmãos. Jesus revelou a Pedro e disse: mas vai chegar um dia, Pedro, que vão te prender, vão te pegar e vão te levar a um lugar aonde você não quer estar. E o próprio texto faz o contexto dizendo, e ali Jesus estava dizendo de que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Meu irmão, eu não sei a luta que você está passando, mas essa luta vai glorificar a Deus. Eu não sei qual perrengue que você está passando nesse ano de 2024, mas esse perrengue vai glorificar a Deus. Eu não sei qual que é as adversidades que você está passando, as lutas, as tempestades, mas essas lutas, essas adversidades vai glorificar a Deus. O nome do Senhor será, aleluia, glorificado. Vem dupla honra para você, vem dupla honra para tua casa, vem dupla honra para tua família. Permaneça na palavra. Oh, aleluia. Oh, glórias. Quando Jesus termina de falar isso, pastor Benedito, para Pedro, Pedro com ciúme, irmão. Isso é minha analogia, bem? Pedro olha Jesus repreendendo ele e passou essa revelação aí que ele não gostou muito, mas depois eu creio que ele entendeu tanto que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ali na hora eu creio que ele ficou meio revoltado, mas quando ele foi tratado pelo oleiro, ele entendeu que o nome do Senhor tinha que ser glorificado. Ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, eu quero de cabeça para baixo. Aleluia. Pedro foi martirizado assim como revelou a Jesus. Mas naquela oportunidade, Pedro, vendo o apóstolo João debruçado no peito de Jesus, meu irmão, falou: Senhor, e deste aí, como é que vai ser a morte dele? Aqui eu estou resumindo as minhas palavras, mas Pedro fala assim:
E desde aí, o que será? Pedro queria saber como seria a morte de João. E Jesus responde para ele dizendo: o que te importa para você? Se eu quiser que este daqui viva até o cumprimento da minha palavra. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, não, viu, irmão? Ninguém tem nada a ver com a tua luta, não, viu, irmão? Eu estou sentindo a presença de Deus. Ninguém tem nada a ver com o meu ministério, não. Eu tenho satisfação, é para dar para Deus. Eu tenho um negócio comigo, pastor. Se você não gosta de mim, não gosta da minha mensagem, Jesus me ama, eu estou feliz com isso. Você tem que agradar a Deus. Oh, glória! Jesus libera uma palavra ao apóstolo Paulo. O Evangelho de João, você pode confirmar para ver que o pastor não está pregando heresia. O capítulo 21, versículo 19 até o versículo 24 fala sobre esse fato. E agora, na boca dos apóstolos e dos mais chegados de Cristo, há uma palavra. E eles começam a cochichar entre si dizendo: esse apóstolo aí não vai morrer nunca, porque ele recebeu uma palavra de Jesus. Mas a Bíblia depois afirma dizendo que não é isso que Jesus quis dizer, que ele nunca iria morrer. Jesus disse para Pedro o que importava para ele, se ele quisesse que ele não morresse até o cumprimento de todas as coisas. Mas é bem verdade que ali Jesus poupou a João. É bem verdade que Jesus fez uma promessa para João, que ele não morreria martirizado. A maioria dos apóstolos morreram martirizados. Como Pedro foi crucificado para baixo, Tiago foi decapitado, outros foram queimados em praça pública, outros foram partidos ao meio por pregar o Evangelho de Cristo. E muitas das vezes nós, como igreja, temos muitas das vezes impedimento ou colocamos empecilho para pegar a palavra do Senhor. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos daquela palavra que Jesus fala para a igreja de Éfeso: eu tenho contigo contra você que você deixasse o primeiro amor. É noite de você voltar ao primeiro amor. É noite de você fazer aquilo que você fazia quando você aceitou Jesus, quando você disse que ia fazer de tudo para agradar a Deus. Nesta noite é a noite de você nascer de novo. Oh, glória! Aleluia! Meu Deus! Oh, aleluia! Meus irmãos, mesmo João tendo essa promessa sobre a sua vida, João vai ser o apóstolo mais perseguido por Satanás. Alguns acontecimentos não estão na Bíblia, pastor. Eu quero explanar, mas se vocês não crerem, descartem essa minha fala agora, né? Alguns livros extra-bíblicos. O que é um livro extra-bíblico, pastor? Os renomados aqui que tem aprofundamento teológico, né, já sabem um pouco da história de João. Os livros extra-bíblicos revelam coisas que não coube na Bíblia. Porque está escrito que se fosse colocar tudo que Jesus fez, não haveria papel para escrever. Está escrito ou não está? Alguns livros extras bíblicos, pastor, e entre o extra bíblico e o bíblico, fica com o bíblico. Mas se o extra bíblico condiz com a palavra, então você aceita. Mas no final é Bíblia. Alguns livros extra bíblicos, de alguns autores desconhecidos e alguns autores conhecidos como Flávio José e entre outros. Diz que João, uma certa feita, perseguido, pregando em uma aldeia. O líder daquela aldeia, ele fala para João que ele tinha que negar a Jesus, senão ele ia morrer. E eles levam a João no alto penáculo e falam: se você não negar a Jesus, você vai ser lançado daqui para baixo. E João fala: eu não nego o meu Messias, eu não nego o meu mestre. Vocês podem até me lançar, mas eu não vou negar.
E eles insistiram com João: João, pode me jogar, mas não nego. Não negue a Jesus. Deram ordem para o carrasco quando pode lançar João. Lança João do alto penáculo. Do penhasco ele cai lá embaixo, pastor Euler. Segundo este historiador, ele tem fraturas expostas. João, pela dor das fraturas que lhe aconteceram, ele perde ali os sentidos de tanta dor. Eles acham que João está morto e jogam ele para os cantos. Alguns outros irmãos que foram impactados com a palavra pegam a João e recolhem a João. Passado um tempo, as feridas de João começam a cicatrizar. As quebraduras começam a colar. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Pastor João parou? Não, meu irmão. João continuou pregando a palavra. Mesmo com quebraduras no corpo, mesmo com dores horríveis, mesmo sensibilizado no seu corpo, João continuou pregando a palavra de Deus. E agora, João, eu vou tentar caminhar um pouco mais. Pastor me deu até meia-noite, né, pastor? Aleluia. Agora João pregando ali perto do pessoal romano. E o imperador agora começa a se enfurecer com João, porque as massas de pessoas que estavam crendo na sua pregação começam a multiplicar. O imperador romano manda prender a João. E por várias vezes ele visita João no cárcere e diz para ele: ei, João, nega esse Jesus que eu te livro. Abandona essa fé. Abandona esse Deus. E João fala: não abandona o meu Messias, não. Olha, João, se você não negar a Jesus, eu vou te tirar desse cárcere. E tem algo preparado para você que você vai negar a Jesus. Não nega. Quando tiram João para fora, tinham preparado para ele um tacho de óleo queimando. Um tacho gigantesco de cozimentos para fazer alimentação para soldados em massa. Um grande recipiente. Lá estava óleo fervendo. E fala: João, se você não negar a Jesus, tu vai ser lançado dentro desse tacho de óleo fervendo. Pode dar um Google que você vai ver que é verdadeiro, é verídico. E João fala: eu não vou negar a Jesus, não. Você tem certeza, João? O imperador replica com ele várias vezes: não nego a Jesus. Pode me jogar aí no tacho, mas não vou negar, não. Crente verdadeiro não nega Jesus por salário. Crente verdadeiro não nega Jesus por ministério. Crente verdadeiro não nega Jesus, aleluia, por outra mulher, por outro homem. Crente verdadeiro, ele permanece no centro da obediência. Crente verdadeiro não aposta pela sã doutrina de Deus. Crente verdadeiro não tem comunhão com o pecado. Crente verdadeiro não anda de mão dadas com Jezabel. Aleluia. Está tratando aqui nas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. É todo o contexto, pastor. João, não nego. O imperador fala para o soldado: pode jogar. Lançam João dentro do tacho de azeite de óleo fervendo. Quando o imperador vira as costas, meu irmão, eu falei: isso aí já era. O imperador vira as costas, daqui a pouco, meu irmão, a multidão começa a glorificar a Deus, porque João levanta de dentro do tacho de óleo fervendo. E segundo a história, ele começa a pentear os seus cabelos dentro daquele tacho. E o imperador paralisado, ele fala: mas o que é isso? Que milagre que é esse? Meu irmão, o ímpio ele não entende quando é o agir de Deus. Quando ele vê as borbulhas daquele óleo fervendo, pastor Euler, quando ele vê, aleluia, que aquele tacho de óleo fervendo não estava queimando a pele de João, não tinha feito nenhum dano em João, ele mandou mostrar para você, não glorificando, os dardos do adversário não vão, aleluia, tocar em você. Você tem alguém que te brinda a presença do Espírito de Deus. O imperador fala para João: ei, João, como isso é possível? Como que o seu corpo não tem lesão nenhuma? Como que você não está sendo queimado por esse óleo fervendo?
João responde ao imperador e diz: ei, imperador, sabe por quê? Este óleo não tem poder sobre minha vida, porque aquele que habita em mim é muito mais quente que esse óleo. Aleluia! A presença de Deus é mais forte, meus irmãos. A presença de Deus é muito mais eficaz. A presença de Deus, ela vai abrir portas extraordinárias na tua vida. A presença de Deus, ela vai te abrir caminhos. A presença de Deus vai fazer um grande mover na tua história, se você perseverar nos caminhos do Senhor. Aleluia. Tiram João dali. E a história vai dizer que agora o imperador faz uma reunião e fala: esse homem aí não tem como matar ele. Tiveram uma conclusão que esse homem não morria. Fizeram de tudo, mas não morria, pastor. Tem aquele filme lá, né? Isso é coisa minha. Se fosse naquela época vocês assistissem o filme, eles iam apelidar ele o Duro de Matar. Tem lá naquele ator lá, o Duro de Matar. Falou: já que nós não conseguimos matar esse homem, vamos lançar ele numa pior prisão que existe. Irmão, agora eu ia começar a mensagem, viu, pastor? Viu, pastor? Que agora que vai falar acerca das revelações. Eu vou terminar rapidinho. Envia o João para a pior cadeia que existia na época. A cadeia ou presídio ou a prisão chamada Patmos, aonde os piores presos da época não queriam ir para aquele lugar, fazia de tudo para não ir. Mas lá foi enviado João, irmão. O apóstolo do amor foi enviado para essa prisão. Meu Deus, aleluia. E João estando lá, pastor Euler, meu Deus, é muito forte. João estando lá, deixa eu falar algumas frases aqui para você. João no meio do cárcere, aprisionado no meio de salteadores da pior classe que existia naquela época, João começa a pregar para os prisioneiros. E a Bíblia fala que no dia do Senhor, é isso que o texto diz, no dia do Senhor, João teve uma visão com Deus. Oh, irmão, mesmo ainda em momentos caóticos, te prepare que Deus vai te dar revelações do céu. Deus vai te dar visões do céu, porque Ele não é impedido de agir em lugar nenhum. Ele é onipotente, onisciente. Ele tem mais de 12 atributos que podem fazer o agir dele acontecer na minha e na tua vida. João é arrebatado em espírito. Quem é arrebatado em espírito, pastor? É Bíblia, viu, irmão? João estava com seu corpo ainda na ilha, na prisão, mas o seu espírito ou a sua alma foi levada ao céu. Quem crê assim, diga amém. João chegando ao céu, meu irmão. Quando João chega ao céu, oh aleluia, meu Deus do céu, é muito forte. Quando João chega ao céu, ele vê e tem uma visão extraordinária com Jesus Cristo. Quando João chega ao céu, ele enxerga nesta visão 7 castiçais de ouro. E quando ele olha mais precisamente, ele vê que no meio dos 7 castiçais tinha um ser semelhante a um homem. Aleluia. E ele começa a descrever, e eu vi os cabelos dele e a cabeça dele eram brancas como a lã e como a neve. Quando olha novamente ele falando, pastor, a visão que ele teve lá no céu, ele vê os olhos dele e era como chamas de fogo. Quando João bate o olho novamente para observar as características daquele ser, ele percebe que os pés eram semelhantes ao latão reluzente. Hoje é para você estar glorificando. Ele olha no seu peito de um cinturão de ouro escrito Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando João, aleluia, observa ainda mais, ele
daquele homem, e ele compara a voz daquele homem como voz de muitas águas. Aleluia! E quando ele observa o resplandecer daquele homem que caminhava de um lado para outro, ele diz que o seu rosto, que a sua aparência era como o sol num dia de resplendor. Ele viu ali a figura de Jesus glorificado. Aleluia. Ele não está mais no madeiro, não, meu irmão. Ele está glorificado. Ele não está mais amarrado no madeiro, pregado no madeiro, não. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E aonde ele está agora, pastor Alexandre? Ele está aí do teu lado. Ele está aí do teu lado, vendo as tuas lágrimas, sondando o teu interior, sondando o teu coração. João, ele olha novamente e ele vê uma espada que sai da boca dele, uma espada de 2 fios, de 2 gumes. Ele vê a grandeza do Cristo ressuscitado. Quem pode glorificar a Jesus nessa noite? Quem pode glorificar aquele que viveu, que morreu, mas ressuscitou com poder e grande glória? Aleluia. Quando João vê, meu irmão, Jesus glorificado, ele começa a tremer do alto da cabeça as plantas dos pés. E aquela voz como a voz de muitas águas fala: o nosso Deus é grande, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado: nosso Deus é grande, irmão. Jesus começa a falar para João: ei, João, pega um caderninho aí, meu filho. Tudo que você está vendo aí, começa a registrar. Não deixa passar nada, viu, pastor Benedito? Fica atento. Assim é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não deixa passar nada. O pastor não deixa passar nada, né, pastor? Fica atento. Tudo que você ouvir e ver, registra aí nesse livro aí. Registra no livro Ata do Céu aí, né? E João começa a escrever. A primeira missão sua, João, você vai escrever 7 cartas. 7 cartas a 7 igrejas da Ásia, aos anjos dessa igreja. E João começa a escrever. A primeira carta que João escreve, louvado seja Deus, é para a igreja de Éfeso. E ali João escreve tudo ao qual Jesus está lhe dizendo. E na igreja de Éfeso, o Senhor Jesus começa a falar: essa igreja tem me servido. Escreve que essa igreja tem me buscado. Escreve que essa igreja me honrou por muitos anos. Mas o que eu tenho contra eles, como eu disse outrora, é porque eles deixaram o primeiro amor. Fala para eles voltarem ao primeiro amor, porque a obra deles agora, ó, está meio fraca. E se eles voltarem ao primeiro amor, eu vou, louvado seja Deus, estabelecer minha promessa para com eles. E aonde eu estiver assentado, eles estarão comigo, vivendo e gozando, aleluia, do lar celestial. Jesus fala para João escrever para a igreja de Esmirna. E ele diz: o que eu tenho contra a igreja de Esmirna, escreve aí: eu sei as suas obras, as tribulações e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Tem muito crente aí que está dizendo que é crente, mas não é crente não. Tem que pregar a Bíblia, viu, irmão? Tem que pregar o texto. Não é para você que eu estou dizendo, é o texto que está dizendo. Muitos judeus dizendo que era judeu, e Jesus falou, revelou: não é judeu nem aqui em lugar nenhum. Podia falar daquele daqui na China, mas não vamos pôr a China nesse lugar aqui não. Não é crente nem aqui nem em lugar nenhum, porque a vida dele não compate com a Bíblia. Crente de verdade tem compromisso com a palavra. Crente de verdade ele ora. Crente de verdade ele jejua. Crente de verdade ele é contra o pecado. Crente de verdade ele anda no temor, no centro da obediência da palavra. Volte-te para mim, assim disse Jesus para essa igreja. Oh, aleluia. A terceira carta vai para Pérgamo, irmão. Estou pulando aqui. O que eu tenho com eles é a doutrina de Balaão.
Balaão se corrompeu por causa de uma fortuna. E aquela igreja estava do mesmo jeito. Se corrompeu por causa do dinheiro. Hoje em dia você contrata um pregador aí, meu irmão. Se você não depositar 5 mil na minha conta antes, e depois que eu terminar a pregação é mais 5 mil, senão não vou ainda. Se venderam como Balaão. Meu Deus, é forte. Se contaminaram com as coisas do altar do mundo. E essa igreja foi repreendida. E nós estamos me colocando no meio. Nós também estamos sendo repreendidos, aleluia, pela palavra de Deus nesta noite. Principalmente nós que somos pregadores, senhores pastores, obreiros. Não coloque preço para pregar a palavra de Deus. Eu nunca dei preço para pregar a palavra de Deus. Pode perguntar para o pastor quando eu cobrei para estar vindo aqui pregar nessa noite. Não cobrei nenhum real e nem vou cobrar, porque eu sei que é para quem aquele mais dado nós é cobrado. Naquele dia eu não quero ser repreendido por Deus. Se você cobra para pregar a palavra de Deus, você é Balaão, você não é profeta. Deus abençoe. Jesus repreendendo as igrejas da Ásia. Carta à quarta igreja de Tiatira. Eu tenho contra ti que toleraste a Jezabel, mulher que diz profetiza e ensina enganos aos meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios dos altares. Meu Deus. Meu Deus. Meus irmãos, está até umas igrejas aí que você tem que tomar cuidado. Dessa maneira. Igrejas que estão vivendo a doutrina de Jezabel. Cidadão está em podridão, está pregando a palavra. Cidadão está em adultério, está louvando. Meu Pai, me ajuda a pregar essa mensagem. Na hora do corrigir, ninguém dá glória. Me ajuda aí, Jesus, eu sou pregador de Bíblia. Oh, aleluia. Mas nessa noite, se você se encontra nessa situação, a mesma palavra que Jesus deu para esta igreja, louvado seja Deus, Ele está dizendo para você nesta noite: arrependa-te enquanto é tempo, porque eu tenho um lugar reservado para você no céu. Há perdão para a tua vida nesta noite. Saia da mesa de Jezabel. Por um minuto adora esse Deus que revela, esse Deus que sonda, esse Deus que exorta, esse Deus que corrige, esse Deus que cura, esse Deus que opera milagres e maravilhas. Oh, aleluia. Quinta carta à igreja de Sardes. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vive, mas está morto. Olha só, tem nome de pregador, mas está mais quebrado que a 23ª. Meu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Sê vigilante, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É Jesus representando ao Pai. As palavras para escrever na carta vinha de Deus, passava para Cristo e passava pelo apóstolo João, e ele escrevia. Quem entende, diga amém. Eu não achei as obras perfeitas. Tem muita gente que acha que está arrebentando aí, pastor. E Jesus está falando: coitado. Meu Deus, é forte. Não, aqui é pregador. Não, se eu não estiver no circo de oração, não vai. Não, se eu não estiver na banda, a banda não vai fluir, não. Vou faltar uma semana aí, irmão. Deus conta com você, mas se você, aleluia, desviar e não querer fazer a obra, Deus levanta outro no teu lugar para glorificar o nome dele. O seu lugar sempre vai estar lá esperando, mas se você parar, a igreja não vai parar. Se necessário, ele falou: eu faço as pedras clamar, as pedras vão fazer a minha obra. Então é melhor você ficar no teu lugar, viu? Senão você vai perder um lugar para outro. Pessoa, depois de mais de 20 anos pregando, eu abandonar, deixar o lugar para outro. Vou continuar até o fim da minha vida pregando o Evangelho de Cristo. Oh, aleluia. Meu irmão, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras. Fala para o teu irmão: ah, meu irmão, Jesus conhece as tuas obras.
Quando você está sozinho lá no quarto, lá. Quando você está lá no seu trabalho, que o patrão confia, deixa você lá tranquilo. Você que trabalha com finanças, você que trabalha em tesourarias, aquele que tem olhos como chama de fogo, ele está vendo tudo, irmão. Quando você está no celular, o marido não está perto. Quando você está cutucando as redes sociais, a esposa não está perto. Tu pode enganar todo mundo, mas aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, ninguém engana. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu sei as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Meu irmão, a igreja de Filadélfia é a única igreja que não foi repreendida. A igreja de Filadélfia é a única igreja que não foi prensada. A igreja de Filadélfia é a única igreja que não foi ali apontada a algum tipo de erro pelo Senhor Jesus. Ao contrário, ele começa dizendo: eu sei as tuas obras. E já vem a promessa: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. Você não está vendo, mas a porta está aí. Quem é Filadélfia aqui? Levanta a mão. Cadê os Filadélfia? Cadê os da igreja da Filadélfia? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Tem uma porta aberta para você. Deixa eu ser boca de Deus para você nessa noite. Tem uma porta aberta para você. E esta porta ninguém vai fechar. O homem não vai fechar. Juiz não vai fechar. Autoridade não vai fechar. Governador não vai fechar. Político não vai fechar. Prefeito não vai fechar. Vereador não vai fechar. Aleluia, governador. Presidente não fecha. Porque a porta que Deus abre, o homem não fecha. Você pode aplaudir Jesus, aplaude, aplaude. Eu sei as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Por qual motivo? Porque tendo pouca força. Você sabia que eu estou com pouca força aqui nesta noite? Cada um de nós sabe a sua luta, né? Primeira pouca força que eu estou, eu acordei 5 horas da manhã, numa jornada de 12 horas ininterrupta, com 15 minutos de almoço. Estou aqui para pregar a palavra. E a pouca força também se baseia em outras áreas da vida, não só no físico, né, pastor? Mas Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia, você que é Filadélfia, Jesus está te dizendo: eu sei as tuas obras e sei que você está com pouca força, que você não negou a palavra, que você não está negando o meu nome. Então para você a porta está aberta, a porta está escancarada. Pastor, não estou entendendo, meu irmão. Vou descer o livro da mensagem. Jesus está dizendo que só basta você dar um passo de fé. Como assim? Começa a profetizar o teu milagre agora. Começa a profetizar a cura agora. Começa a profetizar a libertação da família agora. Começa a determinar que as portas vão se abrir. A porta de trabalho, o primeiro emprego, as suas finanças vão sair do vermelho. Começa a profetizar, meu Deus. Eu profetizo o meu milagre nesta noite. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Há uma unção de cura aqui neste lugar, meu irmão. Há uma unção de cura neste lugar. Receba a cura aí agora. Receba o teu milagre agora. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele continua operando, ele continua curando. Recebe o teu milagre em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Como guardaste a palavra da paciência, também te guardarei do dia do mal e da tentação que há de vir sobre a terra. Já está começando, meu irmão. Como guardaste a palavra da paciência, a Bíblia, ele prometeu que vai guardar a Filadélfia. Ele prometeu que vai guardar a sua igreja.
Ele prometeu que vai guardar a cada um de nós. Pastor, eu estou com medo desses rumores de guerra, esses tanques, esses aviões sônicos, essas bombas atômicas. Isso tudo é cumprimento da palavra. Quem conhece de Bíblia sabe que a coisa não vai melhorar, mas vai piorar. Mas nós temos uma promessa, assim como João teve uma promessa. Ele disse: eu te guardarei do dia mau. A mão do Todo-Poderoso está te guardando. A mão do Deus vivo está pairada sobre a tua vida. Enquanto você estiver na presença de Deus, a mão de Deus vai te guardar e vai te livrar de todo mal. Está dizendo a palavra do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus, eis que eu venho, sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória. Meu irmão, muito se prega sobre a volta de Jesus. Quem sou eu para datar aqui quando Jesus vai vir? Tem até uma mensagem sobre o arrebatamento. Já quero dar uma pincelada e uma corrigida. Não coloque data e nem hora do dia do arrebatamento, meu irmão. Não é bíblico. Por mais que os sinais estão aí, nós devemos dizer: Maranata, a hora venha, Senhor Jesus. Mas a hora e o dia só o Pai Celestial. O próprio Cristo glorificado disse: nem eu sei a hora, só quem sabe é o Pai. Aleluia. Agora tem muito homem aí querendo inventar que Jesus Cristo vai morrer. É a campanha da volta de Jesus. Para com isso, irmão. Quer preparar o povo para a santificação? Não coloca dia, não coloca hora, não. Prega a palavra de verdade. A hora e o dia somente Deus sabe. Mas nós, como servos do Senhor, devemos nos preparar todo dia para sermos dignos do arrebatamento. Aonde quem participar do arrebatamento vai ter o privilégio de sair desse corpo corruptível, que é suscetível a doenças, a adversidades, enfermidades. Mas a Bíblia diz que nós sairemos desse corpo corruptível e vamos subir ao céu, a um corpo incorruptível, para a glória do Senhor Jesus. Para finalizar, a última carta à igreja de Laodiceia. E aqui é forte também, viu, irmão? Eu sei as suas obras. Você não é nem morno e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Mas por seres morno, vomitar-te-ei da minha boca, assim diz o Senhor. Irmão, o crente não foi chamado para ser morno, não, viu? Para esse negócio de complexo de inferioridade. Crente vacinado, passa por adversidade, passa por luta, mas não fica reclamando com a vizinha, com o vizinho, com o irmão que é mais fraco espiritual que você. Para com isso. Coloca a tua boca no pó e peça ajuda para Deus. Vai conversar com os seus pastores. Se está passando por adversidades, converse com a mulher de Deus, converse com o homem de Deus, converse com alguém que está firme. Não vai contar seus problemas para quem está capengando, não, irmão. Se você contar os seus problemas para quem você está capengando, daqui a pouco você está capengando junto com aquela pessoa. Conta os seus problemas com quem está num nível espiritual extraordinário na presença de Deus, que Ele vai estender a mão e vai dizer: eu também passei por esse processo, mas como eu venci, você vai vencer. Receba a restauração de Deus. Oh, glória! Meu Deus! Conclusão. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Deus está falando com a sua vida. Por mais que estou pregando com muito temor e tremor, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui, pregadores dotados da palavra, o meu foco hoje é alcançar todos, mas principalmente você, que Jesus tem batido nas suas portas. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo.